Bem, pessoal, agora eu vou explicar a relação entre rumo e azimuth. Para a gente falar de relações entre rumo e azimuth, a gente primeiro tem que identificar os quadrantes. Como a gente já disse anteriormente, em topografia, os quadrantes eles são contados no sentido horário, diferentemente da matemática. Então, a gente tem aqui a linha norte-sul, norte, sul, leste, oeste. Então nós temos os quadrantes, como eu disse, primeiro quadrante aqui, o segundo aqui no sentido horário, quer dizer, a gente está vindo assim, e o terceiro quadrante, aqui terceiro, e nós temos aqui o quarto quadrante. Então isso é importante porque a gente vai definir as relações em função dos quadrantes. Ora, para a gente estabelecer relações entre rumo e azimuth, nós precisamos só das definições, o que a gente já detalhou, de rumo e azimuth. Então vamos visualizar em cada quadrante. Primeiro quadrante, vamos estabelecer aqui um alinhamento, aqui, vamos botar aqui 0, 1. Então, primeiro rumo. Pela definição de rumo, o rumo de um alinhamento, como o 0,1, é o ângulo formado pelo alinhamento e a ponta mais próxima da direção norte-sul. Então, a ponta norte, a ponta sul. Nesse caso aqui, a mais próxima é a ponta norte. Então, o rumo será este ângulo aqui, ó. Ele será o ângulo formado pelo alinhamento e a ponta norte. Então, aqui seria o rumo 0,1. Ora, vamos ver o azimuth. Pela definição de azimuth, temos o alinhamento 0,1. O azimuth desse alinhamento seria o ângulo formado pelo alinhamento e a direção norte-sul. O azimuth é sempre contado da direção norte no sentido horário. Então, da direção norte no sentido horário. Então, seria esse ângulo aqui. Isso aqui seria o azimuth da direção 0,1. Então, pelo desenho, pelo que a gente pode visualizar, o rumo é igual ao azimuth. Então, estabelecido que no primeiro quadrante, aqui, o rumo é igual ao azimuth. Então, dessa maneira. Como é que a gente sabe que o rumo está no primeiro quadrante? Ele tem um valor entre 0 e 90, acompanhado das letras N e E. Como é que eu sei que o azimuth está no primeiro quadrante? Ele tem um valor também entre 0 e 90, só. Então, um azimuth entre 0 e 90, ele está no primeiro quadrante. Se a gente pegar agora o segundo quadrante, então, imagina que a gente tenha um alinhamento aqui, 0, 2. Então, pela definição de rumo, o ângulo formado pelo alinhamento 0,2 e a ponta mais próxima da direção norte-sul. No caso aqui, a ponta sul. Então, o rumo será este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui. Então, aqui será o rumo do alinhamento 0,2. Então, o ângulo formado pela ponta mais próxima do alinhamento. Se a gente for pensar no azimuth desse alinhamento 0,2 é o ângulo formado pela direção norte-sul e o alinhamento 0,2, contado da direção norte no sentido horário. Então, daqui nesse sentido. Então, eu teria este ângulo aqui. Aqui seria o azimuth do alinhamento 0,2. Então, visualizando o azimuth, visualizando o rumo, é fácil perceber que a soma deste ângulo mais esse é igual a 180 graus. Então, no segundo quadrante, temos que o rumo mais o azimuth igual a 180 graus. Então, dessa maneira, temos aqui que o rumo mais o azimuth é igual a 180 graus. Ora, vamos para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, temos aqui, vamos exemplificar, um alinhamento aqui 0,3. Então, pela definição de rumo, o rumo do alinhamento 0,3 é o ângulo formado pelo próprio alinhamento e a ponta mais próxima da direção norte-sul. A ponta norte aqui e a ponta sul. A que está mais próxima desse alinhamento é a sul. Então, será este ângulo aqui. Este aqui será o rumo do alinhamento 0,3. Rumo do alinhamento 0,3. Então, será este valor aqui. Pela definição de azimuth, quem será
o azimuth correspondente a esse elemento é o 0,3. Lógico, o ângulo formado pela direção norte-sul e o alinhamento medido no sentido horário a partir da direção norte. Então, será este ângulo aqui. Então, se a gente marcar aqui, teríamos esse ângulo aqui. Isso aqui seria o azimuth do alinhamento 0,3. Então, estabelecido assim dessa maneira, nós temos que o azimuth é assim, é este ângulo, o rumo é esse. Então, este ângulo daqui até aqui é 180. Então, você vê que a diferença do azimuth para o rumo é exatamente esse ângulo de 180. Então, nós podemos estabelecer isso. Podemos estabelecer que no terceiro quadrante, o azimuth menos 180 graus é igual ao rumo, ou rumo mais 180 igual a azimuth. Então, azimuth menos 180 igual ao rumo. O azimuth menos, tirando essa parte aqui que é 180, sobra essa, que é exatamente o rumo. No quarto quadrante, temos aqui um alinhamento, aqui 0,4, e aí, pela definição de rumo, a ponta mais próxima aqui no caso é o norte, o alinhamento aqui. Então, é este ângulo aqui. Isso aqui seria o rumo 0,4. E o azimuth? Ora, o azimuth, o alinhamento está aqui, é o ângulo formado pelo alinhamento e a direção norte-sul, contato no sentido horário, assim, a partir da direção norte. Então, o azimuth seria isso aqui, o azimuth 0,4. Olhando o desenho, a gente vê que este ângulo mais esse, eles são suplementares, ou seja, eles formam um valor de 360. Então, no quarto quadrante, a gente pode dizer que a soma dos dois é igual a 360. Então, o rumo mais o azimuth igual a 360 graus. Então, recapitulando, primeiro quadrante, rumo é igual a azimuth. Segundo quadrante, a soma dos dois é 180. Terceiro, a diferença entre eles é 180 graus. Ou, como está posto aqui, o azimuth menos 180 igual ao rumo. No quarto quadrante, eles são suplementares. Então, o rumo mais azimuth igual a 360. Ok. Vamos tirar essa folha, vamos dar alguns exemplos. Vou mostrar aqui um cálculo com valores. Então, imagina que a gente tenha um rumo, vamos dar aqui um alinhamento AB igual a, vamos botar aqui, 18 graus, 40 minutos e 20 segundos. Então, esse valor sendo SE. Então, um rumo de AB, a direção AB tem um rumo de 18 graus, 40 minutos e 20 segundos. Nesse caso, quem seria o azimuth correspondente? Ou seja, quem seria o azimuth de AB? Aqui. O azimuth de AB seria igual a quanto? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o quadrante. No caso do rumo, o quadrante é identificado pelas letras, pelo quadrante aqui está estabelecido SE. SE é segundo quadrante, então isso aqui é segundo quadrante. No segundo, a gente viu que eles são, a soma dos dois é 180, então se você tem um e quer o outro, é tirar 180, o valor que você tem. Então, nesse caso, o azimuth será igual a 180 graus menos o rumo. Então, fazendo aqui, quem será o azimuth de AB? O azimuth de AB será igual a 180 graus menos 18, 40, 20. Assim. Então, isso quer dizer que o azimuth de AB vai ser igual. Vamos fazer essa conta. Então, se fosse 180 menos só 18, seria 162. Então, é 161. Então, 161. Se fosse 40, era 20. Então, é 19. E 60 menos 20 é 40. Então, seria dessa maneira. 161, 19, 40. Então, é o azimuth correspondente ao valor desse rumo. Ora, o rumo, como a gente já disse, quem estabelece o quadrante dele é o valor.
Logicamente que um rumo entre 90 e 180 está no segundo, não podia ser diferente. Tá. Vamos dar outro exemplo. Tá? Agora a gente tem, por exemplo, um azimuth aqui o azimuth, vamos chamar aqui de 1, 2, igual a 230 graus, 20 minutos, tá? 50 segundos. Sim. Então, quem vai ser o azimuth, o rumo, no caso, a gente vai transformar o rumo de 1, 2. Ele vai ser igual a quanto? Né? Então, do mesmo jeito, a gente começa resolvendo, tentando identificar o quadrante. Pelo valor, um 230 ele está entre 180 e 270, ou seja, terceiro quadrante. Então, esse valor aqui me diz que esse azimuth está no terceiro quadrante. Então, se ele está no terceiro quadrante, a diferença entre eles é 180 graus. Então, se eu quero o rumo vai ser o azimuth, né, menos 180 graus. Então, fazendo essa conta, a gente tem que o rumo de 1, 2 vai ser igual a 230 graus, 20 minutos, 50 segundos, menos 180 graus. Então, fazendo essa diferença, 230 dá 50. Então, 50 graus, 20 e 50 minutos, 50 segundos. Então, se é terceiro quadrante, nós temos que identificar aqui. O rumo tem que ser identificado com as letras. Terceiro quadrante é SW. Então, é fundamental a informação codificada em rumo, ele tem que vir acompanhado das letras, porque senão eu não vou saber qual quadrante.